Acompanhe agora a sua programação local. Em seguida, César Filho apresenta o SBT Manhã, segunda edição. Fique conosco. E veja outras informações também no site do SBT. Bom dia. Bom dia, bom final de semana. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Toque a campainha, a maior variedade de móveis com estilo que todo carioca conhece. Escolta na porta da garagem. Quase 500 ônibus depredados no Rio. Violência e passageiros espremidos na volta para casa. Hoje os rodoviários se reúnem para decidir se cruzam os braços mais uma vez na semana que vem. Já já saiba como está a condição dos transportes. E você vai ver também, polícia estoura a clínica de aborto na favela do Jacarezinho. O médico responsável atuaria no local há anos e conseguiu fugir antes da chegada da polícia. E ainda, a campanha de vacinação tem procura menor que a esperada, o que preocupa a Secretaria de Saúde do Rio. Eduardo Oliveira. Exatamente isso, Liane Borges, e por isso o governo municipal vai prorrogar a data para quem não tomou a vacina contra a gripe até o dia 16 de maio. Daqui a pouco, mais informações. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 9 de maio. Eu sou Liane Borges e vocês estão no SBT Rio Manhã. A polícia estourou uma clínica de aborto na favela do Jacarezinho. Pelo menos 20 mulheres eram atendidas no mesmo dia. A reportagem é do Rafael Paiva. Volta todo mundo. Todo mundo volta. As imagens cedidas pelos policiais da DPCA mostram o momento em que a clínica de aborto é estourada na tarde desta quinta-feira na comunidade do Jacarezinho, zona norte do Rio. Materiais cirúrgicos ao lado de inseticida, remédios vencidos e até uma mangueira de jardinagem que era usada para fazer a sucção de resíduos foram apreendidos pela polícia. R$10 mil em dinheiro foram encontrados na clínica. Segundo os investigadores, o aborto mais barato custava R$2.500, mas dependendo do caso, chegava a R$5 mil, já que bebês de até 6 meses eram abortados por meio de uma cesariana. Uma grande quantidade do anestésico Propofol, que ficou conhecido como o medicamento que causou a morte do cantor Michael Jackson, também foi encontrado no local. O remédio é de uso restrito hospitalar. Nem anestesistas têm permissão para comprá-lo. A polícia agora está rastreando o lote impresso nas embalagens para saber a origem dos remédios. Um taxista que não teve o nome revelado também está sendo investigado. Ele seria o responsável em transportar as pacientes até a entrada da favela. Lá, uma funcionária aguardava a mulher que faria o aborto e a conduzia até o local. Andréia Figueiredo Basílio da Costa e 3 pacientes foram presas. Andréia, que já tem passagem por tráfico de drogas, irá responder pelo crime de aborto e poderá pegar de 1 a 4 anos de reclusão. O médico responsável em fazer os abortos é Bruno Gomes da Silva, de 80 anos, mas desde os 23 ele já praticava esse tipo de crime. Na época, ele foi preso e cumpriu pena. Bruno conseguiu fugir junto com a dona da clínica minutos antes da chegada da polícia. R$2.500 a R$5 mil para fazer um aborto no local que você verificou ali não tem as mínimas condições de higiene. Além de você estar fazendo algo que é crime, também está arriscando a própria vida. Por isso eu vou conversar agora com o Dr. Carlos Nogueira, que hoje os assuntos de polícia. Dr. Carlos, como é que fica a situação, tanto para o médico, tanto para os profissionais que ali estavam, quanto para a mulher que está cometendo o aborto?
Bom dia, Eliane, bom dia a todos. Eu gostaria de dizer que tantos médicos, tantos profissionais que ali participam dessa atividade, quanto para a mulher, todos respondem por crime. Há crime para todo mundo relacionado a essa morte, a esse crime, né, a essa retirada desse feto da mulher ainda dentro da condição intrauterina. O que eu queria ressaltar é que normalmente esse pagamento é feito em dinheiro, em espécie, para que não haja vinculação, para que não haja pistas para a polícia trabalhar com depósito bancário e etc. Normalmente são lugares assim obscuros que não têm a mínima condição de oferecer segurança, podemos dizer, a paciente, né, entre aspas, paciente. E outra coisa interessante, Eliane, normalmente a legislação permite, em casos excepcionais, que se faça aborto, mas não nesse caso, como por exemplo, em caso de estupro. Agora, a gente percebeu também na reportagem que ele já tinha sido preso. Esse médico que agora é procurado conseguiu fugir, mas voltou a praticar o crime. Isso majora a pena dele? Ele pode ter uma pena aumentada? Com certeza majora. E majora também para as pessoas que estão ao seu lado, né, Eliane? Agora, o interessante é que normalmente também se cobra um preço para a idade do feto na barriga da mulher, tá? Quanto mais jovem, mais barato fica, quanto mais envelhecido, 6 meses, 5 meses, mais caro fica. Existem inúmeros projetos, tentativas de mudar a lei para que não seja mais penalizada a mulher que comete o aborto, né? Aliás, que o aborto seja considerado legal no Brasil, o que ainda não aconteceu. Portanto, por enquanto, quem pratica o aborto ainda comete um crime. Agora, para a mulher, ela vai detida, ela vai para a delegacia? Vai presa sim. A pessoa que está fazendo, a pessoa que se deixa fazer, há crimes diferentes para essas duas pessoas e eles vão presos. No caso ele ter fugido, não impede o flagrante, não impede a lavratura do flagrante se houve uma perseguição ininterrupta por parte das autoridades policiais. As pessoas pensam que flagrante, fuja do flagrante em 24 horas. Não existe isso. Se a polícia ficar perseguindo ele, só parando para comer e para dormir, durante 1 ano, ele vai estar em flagrante se a perseguição, repito, for ininterrupta. Ele vai estar em flagrante. Então não adianta ele fugir se a polícia continuar perseguindo ele. Ou seja, esse médico já é considerado foragido, então, para a justiça, não é isso? Com certeza. Mas a polícia deve instaurar inquérito, pedir a prisão, recolher os materiais que foram encontrados ali para exame pericial, etc. O dinheiro vai ser apreendido, que é uma prova cabal do aborto, porque normalmente, como eu disse, não se paga em cheque, não se paga em outro tipo de moeda, etc. Então, com certeza, isso tudo vai ser reunido no inquérito em 30 dias e vai ser pedida a prisão dele. Fora a quantidade de medicamentos ali que dá para verificar, né, as condições daquele lugar que ali realmente se praticavam abortos. E olha, gente, vamos falar agora sobre o assunto do dia, porque muita gente está preocupada se vai ou não ter ônibus para trabalhar. Olha, o prefeito Eduardo Paes pediu apoio da Polícia Militar para evitar novas depredações de ônibus. Ontem foi um quebra-quebra só. Quase 500 coletivos foram danificados. E a equipe da madrugada acompanhou a movimentação dos veículos após o fim da paralisação. Vamos ver. Escolta na porta da garagem de uma empresa na Vila do João, na Avenida Brasil. Apesar do receio de alguns motoristas, a circulação voltou ao normal à meia-noite. Essas imagens do circuito interno dos ônibus mostram a violência contra aqueles que decidiram trabalhar. Neste coletivo, uma pedra atinge o para-brisas, mas o veículo não para. Os funcionários trabalham apreensivos, não é para menos. Vejam que mesmo com passageiros, esse outro veículo também foi apedrejado. Este senhor desvia o corpo. Por sorte, ninguém foi atingido. Segundo o Rio Ônibus, 467 veículos foram apedrejados. Este motorista, que esconde o rosto com medo, diz que foi ameaçado para não rodar. Quando eu fui para Bangu, uns carros começaram a me fechar. Aí eu já achei que já alguma coisa esquisita. Chegou agora em Campo Grande, já me ameaçaram lá. Falei, não dá para continuar não. Então, quando eu parei lá para desembarcar os passageiros, o que acontece? Os caras vieram mais de meia dúzia assim no carro. Aí falou, rapaz, vai recolher esse carro aí, senão você vai se machucar, cara. Os consórcios de ônibus orientaram as empresas a registrar os danos sofridos na polícia para que os responsáveis sejam identificados. Quem depredar o ônibus, mandei pedir para serem presos, é vandalismo. Isso não ajuda nada o trabalhador. Olha, para você que está pegando o ônibus daqui a pouquinho, saiba que hoje não há paralisação.
novamente vão se reunir, a categoria vai se reunir para decidir o que vai fazer na semana que vem. Mas hoje a condição de transporte é normal, tá? Agora eu vou ao vivo com o Eduardo Oliveira, que tem mais informações. Ele está num ponto onde passam muitos ônibus e eu quero saber dele. Eduardo, como é que está a condição hoje de transporte e qual é o panorama ontem, o balanço da situação dos ônibus? Olha, nós estamos aqui na Praça Sanspen, ao lado aqui da Rua Conde de Bonfim, onde tem uma grande concentração de pontos de ônibus. A gente observa que os ônibus estão circulando normalmente, os passageiros conseguindo acessar os coletivos para chegar ao trabalho, completamente diferente do que aconteceu ontem pela manhã, quando milhares de pessoas se concentravam, se aglomeravam ali na Central do Brasil e não sabiam o que eles poderiam fazer. Olha só, Lene, diante da confusão de ontem, uma cobradora de ônibus ainda não identificada, ela acabou se machucando diante da confusão e sendo levada para a UPA de Marechal Hermes. Além dela, outras 9 pessoas ficaram feridas. 6 rodoviários, Liane, foram detidos e encaminhados para a delegacia e posteriormente também liberados. A Prefeitura do Rio, para evitar que os passageiros não conseguissem chegar ao trabalho, pediu que as operadoras barcas, trens e metrôs ampliassem seu serviço para evitar, Liane Borges, a confusão e o caos de ontem, viu? Por sorte, hoje não se repetiu essa confusão, que, aliás, já, segundo parte da categoria, já tinha sido avisada em outras reuniões. Eles estavam procurando integrantes da Prefeitura para pedir o reajuste que querem de 40%. Ao contrário do que pediu o sindicato, eles até já conseguiram um aumento de 10%, mas que, segundo parte, volto a dizer parte, não é o suficiente para repor as perdas salariais ao longo de anos. Agora eu quero chamar a sua atenção aqui para a questão da depredação, Como você viu na matéria do Rafael Paiva, vários ônibus, foram quase 500 coletivos destruídos, Foram vidraças, para-brisa, a porta de ônibus também danificada, e tudo isso é um prejuízo não só para as empresas, como para a população, porque hoje tem ônibus que está precisando parar para manutenção, Apesar de ter a frota mínima aí nas ruas, está precisando parar para consertar. Agora, doutor Carlos, quem comete esse tipo de depredação responde por que tipo de crime? Aí nós temos vários momentos. Quem impede uma pessoa de trabalhar por greve ou qualquer outra coisa parecida, responde pelo artigo 197, que é a pena até 2 anos, é GCRIM. Mas, Liane, não fica só nisso. As pessoas começam a depredar os ônibus, aí já vai para o crime de dano. Porque apesar do ônibus ser uma empresa privada, ele presta um serviço público. Então, quando você pratica um dano contra o ônibus, tem um aumento de pena, porque é uma concessionária de serviço público, tem um aumento de pena e aí sai daquela lei dos juizados especiais, sai daquela pena de 2 anos e vai para flagrante delito. A pessoa é presa. Agora, o que acaba em delegacia? Normalmente esse tipo de coisa. Quando se depreda um ônibus, há estilhaços, quebram-se vidros e aí vai no rosto das pessoas e aí tudo acaba em delegacia. Acaba em delegacia, só que muitas vezes não acontece nada depois, O que a gente precisa saber, o que a Justiça vai definir em relação a isso. Primeiro, precisa saber o que a categoria vai receber. Vai ter o reajuste, As empresas vão repensar? Vamos ver, porque eles prometem uma nova paralisação a partir da próxima semana. Depois, aquelas pessoas que foram vistas, foram flagradas, cometendo atos de vandalismo, quebrando, foram para a delegacia, já foram liberadas. Será que vai se dar prosseguimento a isso? Elas vão ser responsabilizadas? Porque essas pessoas que cometem esse tipo de coisa, se ficarem impunes, vão repetir. Muito obrigada. Eu peço para o senhor ficar aqui novamente aqui. Cabe fiança. Essas pessoas são liberadas porque são crimes que cabem fiança, então elas respondem em liberdade. Então dá essa falsa impressão de que nada aconteceu, mas vão responder a processo, vão ter aquela pena alternativa de limpar o hospital, recolher lixo, etc. Da Cília, normalmente a gente tem acompanhado e dá alguma coisa, mas como você disse, essa falsa impressão de liberdade porque as pessoas respondem em liberdade. É o que não pode é ter impunidade, Agora, cobradores e motoristas de ônibus fazem uma assembleia hoje à tarde para decidir se cruzam os braços novamente. Na paralisação de ontem, cerca de 2 milhões de passageiros tiveram muita dificuldade para conseguir transporte. E a volta para casa foi um verdadeiro caos. Léo Santana. No início da noite, confusão em frente à Central do Brasil. Motoristas que tentavam trabalhar foram hostilizados por colegas grevistas. A volta para casa se tornou um desafio marcado por muita espera. 1h30 mais ou menos. Vamos demorar, mas vamos chegar. No final do dia, os pontos de ônibus no centro da cidade ficaram assim, completamente lotados, em função
Apenas 30% da frota circulou nessa quinta-feira. Alguns motoristas chegaram a mudar o itinerário para fugir da rota dos protestos. Questão de segurança. Este outro motorista resumia a situação dos passageiros que conseguiam embarcar. Sofrimento dentro do ônibus e do lado de fora também. Eu vou ver se eu aguardo o próximo aí, porque infelizmente não tem condição aí. Pegar um táxi não era a melhor opção. A passageira cansou de fazer sinal. Em torno de uns 10, 15 táxis. Desistiu. Desisti porque tá tudo ocupado. E quando o metrô foi à saída... Vou exprimida. Hoje vai ser complicado. E o dia terminou do jeito que começou, com muito transtorno. Na Avenida Brasil, a via expressa mais movimentada do Rio, o motorista se irritou, furou o bloqueio dos grevistas e acabou detido. A gente está 3 horas, respeito o protesto deles, eles podiam jogar para o canto. O sindicato negociou um reajuste de 10% para a categoria, mas os grevistas querem 40% de aumento. Aumento! O negócio tem que ter responsabilidade na negociação. E nós tivemos. Pesquisamos todo o Brasil afora. Para o comércio, ficaram prejuízos estimados em 250 milhões de reais. As empresas de ônibus já entraram com uma ação no Tribunal Regional do Trabalho para que a paralisação seja considerada abusiva. Nesta sexta-feira, os rodoviários fazem assembleia para decidir se param novamente na semana que vem. No meio dessa queda de braço, ficam os cariocas, sem ter. O doutor estava até conversando aqui comigo, foi o maior aumento do Brasil, segundo o sindicato, 10% de reajuste. Mesmo assim, eles querem mais. Eu considero até que R$ 2.500, o que eles estão pedindo, não é nenhum absurdo, mas é preciso saber se as empresas vão ter condições, se a prefeitura também vai querer entrar em acordo com eles ou não. Vamos ver como é que fica na semana que vem. Agora eu quero ir com a câmera da 7 Rio, companhia de tráfego, você que sai de casa agora para saber, hoje não tem, voltando a dizer, greve de rodoviários, Avenida Brasil na altura do Caju, mesmo assim o trânsito segue por causa do horário, né? O dia já é bastante confuso e de retenção. Avenida Ayrton Senna na altura do Via Parque, na Barra da Tijuca, por aí nenhum sinal de congestionamento. Tudo tranquilo para o motorista e para o passageiro. Aí o gasômetro na altura da Leopoldina, o trânsito também tranquilo, quer dizer, um pouquinho de retenção ali na câmera, mas pelo menos está dando para passar. E atenção, uma técnica de enfermagem e uma funcionária de um salão de estética corporal foram detidas por exercício ilegal da medicina da Baixada Fluminense. As duas mulheres pagaram fiança e vão responder pelos crimes em liberdade. Vamos ver. A dupla foi autuada por crime contra as relações de consumo e exercício ilegal da medicina. As mulheres foram detidas em Nova Iguaçu por policiais da Delegacia de Crimes contra o Consumidor. Os agentes flagraram a técnica de enfermagem aplicando uma substância conhecida como Metacril numa cliente. O primeiro ponto é que ela não tinha habilidade para aplicar esse produto. O segundo ponto é que esse produto não pode ser aplicado para esse fim. E o terceiro é que não havia qualquer tipo de asepsia no local. O produto é usado de forma controlada, inclusive para enxertos ósseos, mas é utilizado de forma clandestina em aplicações para aumentar o volume do corpo. Havia produtos com a validade vencida e ela não tinha qualquer tipo de resguardo na aplicação desse produto, não usava as luvas cirúrgicas. Então, esse foi um dado que nos chamou bastante atenção, que é um risco muito grande de causar uma infecção em quem está sofrendo a aplicação desse produto. A polícia, a vítima contou que conseguiu marcar a aplicação através de um site de relacionamento. Segundo o delegado, as investigações começaram há 2 meses e a polícia vai continuar buscando a identificação dos fornecedores do Metacril. A paciente ou o paciente quer ficar bonito e acaba ficando com o corpo deformado, essa que é a verdade, né? A gente vê muita gente se submetendo a esses procedimentos estéticos em locais e com pessoas não habilitadas e aí acaba sendo também um crime, né? É verdade. Liane, várias coisas importantes. Primeiro, enfermeiro não pode aplicar Metacril. Segundo, enfermeiro não tem licença para comprar Metacril. Terceiro, não tem mínima condição de se aplicar alguma coisa ali. Mais ainda, não se utiliza Metacril. A senhora está sendo enganada, o senhor está sendo enganado. Aquilo dali é silicone. Ela diz que é Metacril, mas aplica silicone, tanto que ela estava usando uma seringa. E aí pode causar necrose,
né? Ou a embolia pulmonar, porque pega num vaso sanguíneo, cria aquele coágulo, os coágulos entram na sua corrente sanguínea, vai para o pulmão e você morre por falta de ar. Outra coisa, Eliane, não se usa, os médicos hoje nem usam mais Metacril, não está mais se usando com tanta habitualidade Metacril. Por quê? O Metacril é permanente, se você aplicar não sai mais. Eles hoje utilizam um ácido chamado ácido hialurônico, que é uma coisa que não é permanente. E por que não é permanente? Porque a estética muda, os conceitos de estética mudam, entendeu? Então tudo ali está errado, tá? Eu já fechei várias clínicas dessas na Barra. E o médico que utiliza enfermeiros para aplicação, eles querem economizar, ganhar mais. Eles montam uma clínica, agora os que aplicam o Metacril, eles montam uma clínica... Às vezes os próprios médicos montam essas clínicas? Montam uma clínica e contratam 5, 6 enfermeiros, e aí o médico está ali, ele tem a licença para comprar. Saímos agora da falsificação do silicone. Eles montam porque eles têm licença para comprar, para montar, e aí eles utilizam enfermeiros para aplicar, porque são mais pacientes, aí eles ganham mais. Então há diversas nuances nesse golpe, diversas nuances. Mas a silicone que estão aplicando realmente é muito perigoso, é muito parecida a silicone industrial, é muito parecida com aquela silicone que vem de mercado para limpar carro, tá, Liane? Isso é muito perigoso. Imagina isso na sua corrente sanguínea, né, dentro do seu organismo, pode causar, além de uma deformação no corpo, até a morte, né? Embolia pulmonar. A embolia pulmonar decorrente disso. Exatamente, são coágulos que se soltam, trombose, a pessoa teve uma trombose. O que é a trombose? São coágulos que se soltam do seu corpo e que percorrem coágulos de sangue, tanto que você toma anticoagulante, percorre a sua corrente sanguínea, vai para o seu pulmão, você fica com falta de ar e aí você tem a embolia pulmonar, chamada tromboembolia pulmonar. Ser irmão de médico é bom por causa disso, né, Eliane? Ainda mais médico que trabalha com isso, entendeu? Então isso aí a gente conhece um pouquinho, porque já fechou clínica e porque tem o Júlio lá em casa, né, que ajuda um pouquinho. Agora, ser irmão do médico é importante. Se você vai se submeter, não está satisfeito com o corpo, procure um médico, né, alguém do Conselho Regional de Medicina, saiba exatamente quem é o profissional que vai fazer um procedimento em você, porque senão pode acabar não só participando também, colaborando com o crime, quanto sendo um atentado contra a própria vida. Doutor Carlos, fica aqui, por gentileza. Eu peço para o senhor acompanhar também outras matérias de polícia, mas antes, vamos mudar de assunto, que eu quero falar de saúde. A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada. Deixa eu voltar com o Eduardo Oliveira, porque, Eduardo, muita gente não se vacinou, agora está todo mundo preocupado, né? A Secretaria de Saúde está preocupada. É isso mesmo, Liane, foi prorrogada até o dia 16 de maio. A expectativa do município era imunizar 1.200.000 pessoas, mas até agora apenas 800.000 compareceram às unidades de saúde para imunizar aí contra a gripe. E ao nosso lado, para dar mais informações sobre essa situação toda que aconteceu, está aqui o subsecretário da Secretaria Municipal de Saúde, o doutor Daniel Sorans. Doutor, por que as pessoas